presentes. Boa tarde a todos que estão começando agora a nos acompanhar online no YouTube do ILEA. Hoje, o nosso evento, a nossa palestra do Instituto é em parceria com o Instituto Confúcio e com a Oficina de Estudos sobre a China e o Leste Asiático. É a diplomacia cultural chinesa e as possibilidades para as relações China-Brasil. O nosso convidado especialíssimo de hoje é o professor Paulo Menichelli, doutor e mestre em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da UNB, bacharel em Direito pela USP, trabalhou como assessor de Assuntos Internacionais da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e como consultor do Ministério da Cultura do Brasil entre 2015 e 2016, um projeto visando a internacionalização da cultura brasileira. Sua pesquisa tem como foco a diplomacia cultural da China, em especial o uso do cinema como instrumento de soft power cultural chinês. É secretário-geral do Centro de Estudos Globais da UNB, pesquisador do Laboratório de Estudos de Mídia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, editor da revista Mundorama e cofundador e especialista do think tank Observa China. Foi pesquisador visitante da Escola de Relações Internacionais e Diplomacia da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, na China, em 2022, e do Departamento de Estudos de Mídia da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, de 2022 a 2023. E deixo vocês aqui agora com o professor Paulo. Muito obrigada. Obrigado pela apresentação. Tudo bom? Boa tarde. Então, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui nessa chuva e vento. E queria agradecer também o convite, em nome do professor Atos, o convite do Confúcio, do Oficina, do ILEA, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar da minha pesquisa, do meu livro, então muito obrigado. É curioso que, ouvindo agora a apresentação, quando eu trabalhei como consultor do Ministério da Cultura, o contrato era em nome do Segov, e agora está dando aqui, eu vi o Segov ali e fiquei, que legal, isso aqui, fiquei muito feliz. E, então, essa relação com essas instituições me deixa bem contente. Eu quero falar com vocês um pouco hoje sobre a minha pesquisa sobre a diplomacia cultural chinesa e o meu livro também, que está à venda ali fora, do João Xavier, da Editora Azul, que veio também. Depois a gente conversa mais sobre a obra em si e falar um pouco sobre essas dinâmicas. Então, a minha ideia é falar uma hora e pouquinho, e já ir conversando com vocês. Então, me interrompam, por favor, porque senão eu fico entediadíssimo falando sozinho com a minha própria voz. E a gente já vai conversando. E eu queria só saber rápido, eu não quero fazer roda, eu só queria perguntar o curso de vocês. Tem gente de onde? Só para eu saber o tanto que eu me aprofundo nas coisas de relações internacionais. Tem gente aqui de relações internacionais? Ótimo. Letras, como é que funciona? Letras. Mestrado em Literatura e Cultura na UFBA. Mas eu trabalho essa técnica na UFBA. Que legal. E um grande amigo está lá na UFBA. A UFBA é muito incrível, né? Mas... sociais. Mas... é isso. Confúcio, RI. Vocês. Relações públicas. Direito. Eu, Relações Internacionais. Relações Internacionais. E você? Direito também. Eu fui fugindo do direito, né, gente? Mas também sobre o direito originalmente. Mas ótimo. Só para eu ter uma dimensão, porque é isso, diplomacia cultural, então tem um pouco de relações internacionais, mas eu vou tentar não entrar muito. Eu até começo um pouco mais numa parte teórica para tentar explicar o que é diplomacia cultural, que é uma coisa que a gente sempre ouve falar, soft power, por exemplo, um conceito que está bastante na mídia. Então eu tento só explicar um pouco para a gente não ficar sem entender essa parte básica, mas eu corro rápido da teoria para não fazer ninguém dormir e vou tentar explicar um pouco mais desses instrumentos por meio dos quais a China tenta
mostrar sua cultura para o mundo. Enfim, o livro está aí, boa parte é baseada nessa minha pesquisa. Eu falo um pouco aqui também do Brasil, que são pesquisas mais recentes que eu tenho feito e tentando trazer algumas coisas bastante atuais. Por exemplo, a inauguração do Instituto Confúcio na UFBA, que foi há um mês. Então, assim, quem é de RI, por exemplo, talvez a turma de sociais, a turma de ciência política tem menos dificuldade de lidar com isso. Mas quando a gente está nas relações internacionais, por exemplo, é muito raro se estudar cultura ao longo do curso de relações internacionais. A cultura ela passa muito de lado e ela é considerada um pouco perfumaria. Assim. E quando eu comecei a pesquisar a China, por exemplo, eu fui em alguns eventos com essas pesquisas. E uma vez num evento grande, cheio de gente, pesquisador antigo, com nome famoso e tal, e eu apresentei a minha pesquisa, o cara olhou para mim e falou assim, mas por que você acha que isso é importante? E, enfim, além da deselegância dele, eu voltei para esses slides, assim, para um pouco eu fui buscando essa legitimação. Primeiro que eu acho que cultura por si só é muito importante, mas, além disso, eu tentei mostrar para ele que, assim, não sou eu que estou falando que o tema é importante, quem está falando são os próprios líderes chineses. Então, eu faço um pouco esse relato para mostrar que na China se percebe a importância da cultura como um elemento central, tanto da coesão doméstica, da formação cultural do próprio povo, identidade nacional, mas também como um instrumento de política externa. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o Hu Jintao, em 2007, no 17º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, falando que na presente era a cultura tem se tornado cada vez mais uma importante fonte de coesão e criatividade nacional e um fator de crescente relevância na competição pelo poder nacional abrangente, que é um conceito que a China gosta de usar. E aí, lá para frente desse discurso, ele fala da importância do soft power. É a primeira vez que um líder chinês fala do soft power. E 10 anos depois, a gente tem o Xi Jinping, agora no 19º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, falando, a China, né? Vamos ampliar nossa capacidade de participar na comunicação internacional, de modo a contar bem as histórias chinesas, que é um conceito que o Xi Jinping gosta muito, ele segue falando sobre isso, a ideia de contar bem as histórias da China, a ideia de que os outros países não sabem sobre a China e se essa voz é narrada por outras pessoas, isso se dá de uma forma um pouco deturpada. Tal. Então, apresentar uma visão panorâmica, multidimensional e verdadeira da China e aumentar o soft power cultural do nosso país. O ano passado teve o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês e entre os objetivos gerais do desenvolvimento da China até o ano 2035, está lá, tornar-se um país líder em educação, ciências, tecnologia, talento, cultura, esporte, saúde e aumentar significativamente o soft power nacional. Então, essa ideia de que os próprios líderes chineses valorizam demais a ideia da cultura como um fator de força do Estado, nas relações internacionais, mas também a própria ideia de soft power. E o que é soft power? Soft power ele foi um conceito criado em 1990 pelo Joseph Nye, um professor de Harvard. E na época, né, no final da década de 80, se discutia muito a decadência dos Estados Unidos. Então, enfim, o lado ocidental e os Estados Unidos até estavam no processo de ganhar, né, a Guerra Fria, essa coisa toda, mas estava muito evidente a fraqueza que as potências ocidentais tinham em várias frentes, crises do petróleo, guerras mal resolvidas e tudo mais. Então, o Paul Kennedy escreve um livro chamado Ascensão e Queda das Grandes Potências, falando isso, que os Estados Unidos tinham tido seu processo de ascensão e estava no processo de decadência. O Nye responde para o Paul Kennedy, que ele achava que assim, os Estados Unidos de fato estavam em decadência, principalmente economicamente e militarmente, mas havia um outro tipo de influência, de poder que os Estados Unidos tinham e abundância, e que nesse ponto os Estados Unidos não estavam em decadência. E esse outro poder ele nominou exatamente de soft power. Então ele contrapõe o soft power ao hard power. O hard power seria o poder do dinheiro e do exército. Então você pode forçar alguém a fazer o que você quer por meio do exército ou por meio
do dinheiro. Então, você compra apoio, você faz boicote econômico, você invade um país ou você força um país, ameaça invadir um país e vai mudando a postura desse país para ficar mais próximo do que você quer. Isso é uma forma de poder. E nesse ponto, os Estados Unidos, de fato, podia estar em decadência, segundo a Nye. Mas havia um outro tipo de poder, que era justamente o poder branco, soft power, que é um poder de convencimento. Você faz as pessoas seguirem o caminho que você quer sem nem elas perceberem. Você não precisa forçar elas. Elas vão querer fazer o que você quer. E segundo Nye, esse poder brando, ele deriva principalmente de três fontes. A cultura, então quando os países olham para essa cultura e falam, nossa, que legal, quero ser igual, quero tomar Budweiser e dançar rock and roll. Então a ideia de Hollywood, principalmente, mas as músicas do Elvis Presley, enfim, a literatura e tal. Os valores políticos, então a ideia ali da liberdade, a ideia da democracia, a ideia de ser uma potência aberta e livre, onde todos são iguais e tudo mais. Então os países olham o seu modelo, os seus valores políticos e querem copiar eles. E a ideia da política externa, ali é um dos símbolos do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu acho muito legal semioticamente, porque tem um ramo numa mão e as flechas na outra. Né? Muito a cara dos Estados Unidos da América. Então a ideia das suas políticas externas serem vistas como legítimas. Então as pessoas falam, nossa, que legal, eles estão invadindo um país, mas é pro bem de todos, vamos bater pau, vamos apoiar. A cabeça do Nye funcionava um pouco assim. Então, era essa a ideia do soft power. O Nye não falava democracia, por exemplo, em valores políticos, mas ele estava pensando em democracia, né? Ele estava pensando no modelo estadunidense. E o que isso tem a ver com a China, então? Adoro o panda. E aqui já são os pandas um pouco mais tenebrosos, assim, né? Saiu uma matéria recente no Financial Times falando dessa ideia de tentar usar os pandas, mas eles já estão aí numa linha de produção, uma coisa, Financial Times criticando a China. Na China, o conceito de soft power ele entra logo no começo da década de 90. Então, o primeiro livro sobre o tema mesmo, publicado pelo Nye, é de 1990. Um artigo, um livro. Em 91, 92, o conceito já é traduzido para o chinês pelo Wang Hunin, que é hoje um dos grandes conselheiros do Xi Jinping, mas na época ele era professor universitário. Eu sempre me esqueço se era de Fudan, da Tsinghua, eu acho que era da Tsinghua. E começa um debate muito intenso sobre o soft power por um motivo bastante pragmático, inclusive, porque o Nye, ele dá como exemplos, quando ele está criando o conceito de soft power, a queda do Muro de Berlim. E ele fala que o Muro de Berlim, antes de ter sido derrubado pelas marretas, ele já tinha sido perfurado pela cultura dos Estados Unidos. Então, os jovens os jovens e as jovens na Alemanha Oriental já ouviam as músicas dos Estados Unidos, a rebeldia das músicas do Elvis Presley já estavam ali minando a narrativa soviética e tal. Então, o Nye dá como exemplo da influência do poder dos Estados Unidos a derrocada, a queda do Muro de Berlim. Então, a China vê um recado muito claro. Olha, a nossa cultura pode ajudar a quebrar, a derrubar o seu regime. Então, a China tem uma visão bastante protetiva. O soft power da China ele funciona para dentro e para fora. Então, por isso que o Rogenthal fala muito do soft power como coesão, porque se proteger da influência externa, se proteger desse imperialismo cultural percebido, é um dos objetivos da China, também do soft power. O que no conceito do Nye faz menos sentido, porque o Nye pensava para fora, ele pensava na projeção externa dessa influência. A China já começa a pensar de uma forma de mão dupla. Então, o soft power ele funciona tanto para fora quanto para dentro, quanto para proteger que influências externas, enfim, contaminem o país. Então, a China trabalha muito com a ideia de soberania cultural, proteção cultural. Então, essa ideia de usar a cultura para evitar uma influência externa. E tem um conceito, o livro da esquerda ele é de um acadêmico chinês, o Zhang, e ele
vejam que ele fala do soft power cultural. Lá atrás a gente viu também o Xi Jinping falando de soft power cultural. Então eles acrescentam um conceito, um adjetivo de cultural no soft power. E segundo Nye, o soft power derivava de 3 fontes, a cultura era apenas uma dessas fontes. Na China, o Zhang ele propõe isso, e é acompanhado por muita gente no debate na China, que a cultura, segundo o Zhang, a perspectiva de cultura do Nye era muito estreita, porque não existiriam nem valores políticos, nem política externa se não fosse a cultura. Então o elemento cultural ele abrange política. Para quem é de ciências sociais, isso faz bastante sentido. Você pegar a definição, inclusive, da Unesco, que está na Carta da Diversidade Cultural e tal, da Unesco, é uma das definições de cultura, uma definição bastante antropológica, mais ampla, de organização social e tudo isso. Então a China não está fazendo nenhuma inovação. Mas, então ela propõe isso. Socialismo com características chinesas é um elemento cultural na visão chinesa. Então, o que o Nye já acontece. Por outro lado, o Nye fala que valores políticos são soft power também. Então, de um jeito ou de outro, o socialismo com características chinesas seriam valores políticos. Mas tem uma briga aí muito grande, o Nye questiona muito dessas ações e ele fala que a China tem um déficit de soft power, coisas que eu vou falar na sequência. Esse livro de 2020 ele é publicado por três pesquisadores, né? O Edney trabalha na Inglaterra, o Rosen trabalha na Universidade do Sul da Califórnia e a professora Yu trabalha numa universidade em Hong Kong. E esse livro é incrível para quem gosta do assunto, porque tem um debate tanto teórico sobre um pouco dessas questões que eu estou falando aqui com vocês, mas também tem análise sobre os instrumentos, que é o que eu vou falar na sequência, mas tem um capítulo inteiro sobre os Institutos Confúcio, por exemplo, tem capítulos inteiros sobre o cinema, sobre a mídia, sobre rádio, sobre a ajuda financeira, o que teria de efeitos de soft power nisso, é muito legal mesmo. Então esse debate é bastante intenso na China, e se tiverem mais curiosidades sobre essas questões teóricas, a gente pode falar na sequência, e me interrompam, tá, gente, por favor. Mas eu quero falar com vocês agora um pouco mais sobre os instrumentos em si. Então, como a China faz para promover essa sua cultura no exterior? Vejam que eu falei de soft power, eu falei menos de diplomacia cultural, né? Tem diplomacia cultural no título do livro, mas eu não apresento o conceito aqui porque conforme eu fui fazendo essa pesquisa, eu vi que a China, o Xi Jinping principalmente, mas desde o Hu Jintao, gostavam do conceito de soft power. Isso me perguntam sempre nas palestras, porque o soft power é um conceito contestado, inclusive no Ocidente. Aqui, quando eu vou na minha banca de mestrado e na minha banca de doutorado, eu apanhei por causa da escolha do conceito de soft power. Porque o Nye apanhou muito por causa desse conceito, porque ele apresenta uma série de problemas aí para definir o que é efeito, o que é fonte de poder. Tem a coisa de ele ter usado um conceito claramente gramsciano, sem citar o Gramsci, assim, tem um monte de questão. Mas, a questão de hegemonia, né, do Gramsci e tal, mas eu escolho usar soft power porque os líderes chineses usam muito o conceito. Mas no meu mestrado, eu usei o conceito de diplomacia cultural e aqui também, e eles são conceitos que andam meio na mesma direção, mas diplomacia cultural é um termo mais tradicional e mais clássico de relações internacionais, de estudo de política externa, de análise de política externa, e eu acho que ele é um pouco mais claro para definir, né? Então, assim, o que é diplomacia? Diplomacia é a busca pelos interesses nacionais, de forma bastante objetiva e clara. Então, a diplomacia é o outro lado da moeda da força militar. Então, o exército busca os interesses nacionais por meio da força, a diplomacia busca os interesses nacionais por meio da diplomacia do diálogo, de relações não violentas, na teoria. A diplomacia cultural ela é justamente isso, é a busca pelos interesses nacionais por meio de instrumentos e de elementos culturais. Então, talvez o exemplo mais clássico de diplomacia cultural seja a utilização de institutos culturais, como os Institutos Confúcio, como a Aliança Francesa, como o Instituto Goethe, Cervantes e por aí vai. Então, essa ideia de você montar um instituto cultural num outro país, onde você pode ensinar o seu idioma, a sua cultura, e por meio dessas relações culturais, você vai avançando o seu interesse nacional, que é se tornar um país mais conhecido, que as pessoas
se interessem mais pela sua cultura e eventualmente até consumam mais de você, enfim, uma série de elementos. Então essa é a ideia de diplomacia cultural. A China mistura um pouco esses conceitos, quase todos os países misturam esses conceitos, então essas medidas de soft power, de diplomacia cultural, por vezes são tratadas como semelhantes, e depois a gente pode discutir isso também. De toda forma, os instrumentos por meio dos quais a China promove a sua cultura no exterior são muitos. Eu, nessa minha pesquisa, por questão de limitação de escopo mesmo, eu escolhi 3. Os institutos Confúcio, os veículos de mídia e o cinema. Tem muitos outros, e agora, por exemplo, quando eu comecei essa pesquisa em 2016, eu escolhi esses 3 porque eu acho que era onde tinha, sobre os quais tinha mais literatura, mas hoje não tem um lugar que vai falar que a turma não fala, cara, games. E de fato é um tema muito quente, muito legal. E bastante interessante para analisar desde uma perspectiva de relações internacionais, porque envolve a Tencent, por exemplo, um monte de coisa legal. Inteligência artificial. Mas quando eu comecei essa pesquisa, por exemplo, eu sempre me perguntava, o circo é um dos temas muito legais para fazer, teatro, enfim, ópera de Pequim, tem um monte de coisa legal. Eu escolhi esses 3 porque eu acho que são as 3 áreas onde tem mais tensões e mais literatura também. Adoro aquela foto da esquerda. Acho que nada pode ser mais soft do que isso, né? Não ficaram contentes de colocar um panda, colocaram ali no arco-íris. Muito fofo. Adoro. Mas os institutos Confúcio. Então, eu acho que não é a primeira, talvez seja a segunda vez que eu faço palestra sobre isso dentro do Instituto Confúcio, o que é muito curioso, que vai contra um pedaço das falas que eu falo na sequência, principalmente de problemas que acontecem nos Estados Unidos. Mas eu fico muito feliz da gente estar num ambiente em que eu possa falar isso com abertura. Os institutos Confúcio, aqui a gente tem um dos institutos Confúcio no Brasil, eles são, como eu disse, instrumentos típicos de diplomacia cultural, eles são um instituto cultural criados para ensinar o idioma, ensinar o chinês, e junto com isso ensinar a cultura, ensinar, enfim, a cultura de uma forma bastante ampla. Eles foram inspirados nesses outros modelos, então talvez a maior inspiração, a inspiração mais direta seja o Instituto Goethe, por questões de arranjo institucional, e eles foram criados em 2004. O primeiro deles foi inaugurado em 2004, o primeiro para valer, né? Teve um projeto piloto, o primeiro para valer foi inaugurado em 2004 em Seul, e de 2004 para cá eles já existem mais de 1.000 salas de aula Confúcio e mais de 500 institutos Confúcio. Não sei se todo mundo sabe, tem uma diferença, depois até um dia eu vou sentar para conversar com professorados para entender isso, porque assim, tem uma diferença na ideia original do Instituto Confúcio. Idealmente, as salas de aula Confúcio seriam fora da universidade para estudar, para ensinar crianças e jovens, e os institutos Confúcio seriam nas universidades para estudar, para ensinar pessoas em idade universitária. Mas isso não é nem de longe seguido, né, com firmeza, tanto que no Brasil a gente tem uma sala de aula Confúcio na Universidade Federal Fluminense. Mas então, contando todos esses institutos, são mais de 1.500 institutos, o que ultrapassa todos os outros modelos que eu citei. Então, a Aliança Francesa, por exemplo, tem cerca de 1.000, o British Council também tem cerca de 1.000, só que a Aliança Francesa tem quase 130 anos, o British Council tem quase 100 anos, e os Institutos Confúcio têm 20 anos. Né? Então, esse crescimento chinês chama bastante atenção. No Brasil, isso já ficou desatualizado, né? Porque agora, entre a minha última palestra e essa, foi criado um último novo Instituto Confúcio na Universidade Federal da Bahia, mas então são 12 Institutos Confúcio no Brasil e 3 salas de aula Confúcio. Eu coloquei, não atualizei a tabela, né? Mas enfim, inauguraram agora, enfim, setembro, né? Então é o último instalado. O que é interessante porque havia uma expectativa alimentada por parte da literatura de que os institutos Confúcio a China estava desinvestindo nos institutos Confúcio, por motivos que eu vou falar na sequência. Então, a inauguração desse no Brasil, e há uma demanda enorme por novos institutos Confúcio no Brasil e em outros países da América Latina, por exemplo, que eu acompanho mais de perto, mostram que isso não é tão claro assim.
eu não sei se vocês, todo mundo, quem pesquisa a China aqui ou não, se acompanha os perfis da Embaixada da China. Tá? Um case de sucesso, de utilização, é muito maravilhoso. E primeiro porque tem panda todo dia, e já deixa a gente feliz, mas segundo porque eles foram fazendo também essas parcerias. Aqui, por exemplo, o G-China é um grupo lá da Universidade de Brasília, é uma turma de graduação. Eu, ainda como doutorando, mais uma colega doutoranda e a minha orientadora, né, nossa orientadora, a professora Daniele, a gente ajudou na criação com a turma da graduação, que queria começar a pesquisar a China. Hoje ele anda sozinho, assim, a turma da graduação fizeram um curso agora com a Universidade Federal Fluminense com 1.500 pessoas inscritas, um curso gratuito de introdução aos usos de China. Assim, quem coordenava a parte administrativa era uma turma da graduação, que é muito maluco. Mas, então, a embaixada se junta a esse pessoal e vai fazendo promoção. E aqui era um exemplo disso, a Malu Laranjeiras, né? Ela é aluna lá da UNB e ela ganhou uma bolsa pelo Instituto Confucio da UNB e foi para a China. Então fizeram um vídeo dela fazendo a promoção. Então vejam que vai juntando. Então não é só um ensino do idioma, ela foi para a China, mostra as impressões dela, mostra o assombro frente ao crescimento chinês. Então são várias dinâmicas ao mesmo tempo. No mundo, o Brasil eu falei que são 12, né? Contando as salas de aula são 14, 15, mas está longe de ser o país que mais tem ou tinha institutos Confúcio. Até 2018, a tabela era essa. Então, veja que os Estados Unidos tinham 110 institutos Confúcio. Era muito acima do que qualquer outro país. O segundo lugar era o Reino Unido, o terceiro, a Coreia do Sul. Se juntar os 5 seguintes, não chegava ainda no número dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eram de longe o país que mais tinha institutos Confúcio. E isso era motivado, inclusive, por uma demanda doméstica, uma demanda nos Estados Unidos de ter mais gente ensinando o chinês, por uma necessidade, inclusive, de não tinha professor o suficiente. Então, foi uma demanda doméstica, fizeram vários acordos. Tinha o 1,000 Strong, depois virou 10,000 Strong, que eram ideias para promover intercâmbio e tal. Mas nesse ambiente de competição crescente entre Estados Unidos e China, começou um processo de acusação dos institutos Confúcio de serem centros de espionagem da China nas universidades. Porque os institutos Confúcio eles têm uma particularidade que esses institutos clássicos europeus não têm. Eles ficam dentro da universidade. Então, você está andando em Porto Alegre, você passa ali perto da Avenida Goethe, você vê o Instituto Goethe, você entra no Instituto Goethe, ele não está dentro da URGS, aqui está dentro da URGS. Mais do que está dentro da URGS, ele é uma parceria, uma parceria tripartite entre a URGS, uma universidade chinesa, que no caso da URGS é a Universidade de Comunicação de Pequim. A Universidade de Comunicação de Pequim, e, à época, a Ramban, que era o quartel-general do Instituto Confúcio, que era quem, enfim, dava os livros, treinava professor, mandava professor e tal. Esse modelo diferente levou a acusações de que, por estarem dentro da universidade, os Institutos Confúcio teriam capacidade de cercear pesquisa sobre a China na universidade. No sentido de que as pessoas se autocensurariam para falar sobre temas, porque os Institutos Confúcio estavam lá. E assim, começaram a surgir alguns exemplos, e na literatura tem, de fato, aconteceram casos. Um caso que é talvez o mais citado é quando o Dalai Lama, ele foi visitar os Estados Unidos e ele foi convidado por algumas universidades para visitar as universidades. E por pressão de um Instituto Confúcio, de uma universidade dos Estados Unidos, desconvidaram o Dalai Lama. Porque, enfim, a China tem uma questão, o Dalai Lama, o Tibete e tal. Desconvidaram o Dalai Lama, por pressão dos Institutos Confúcio. Nos Estados Unidos, aconteceu. Nos Estados Unidos mesmo também, um professor de uma outra universidade, nessa mesma visita do Dalai Lama, que também tem Instituto Confúcio, recebeu o Dalai Lama lá. E esse professor, que é o David Shambaugh, ele é um sinólogo famoso dos Estados Unidos, e de longe não é um cara favorável, ele não é uma pessoa apologista da China, bem pelo contrário, ele é bem considerado um crítico um pouco raivoso da China, mas ele, nesse ponto, ele fala, gente,
não há interação entre os institutos Confúcio e estudos da China dentro de uma universidade. Então, eu sou responsável. Todo o Instituto Confúcio tem o diretor chinês e o diretor brasileiro, né? Então, um diretor que é vinculado à universidade de lá e um diretor vinculado à universidade daqui. E ele era, no caso, o diretor da universidade da George Washington University. E ele falou, olha, eu era o diretor do Instituto Confúcio e eu recebi o Dalai Lama. Então, assim, são casos... Eu estou entrando nesse detalhe porque essa discussão não chegou no Brasil. Não chegou por pouco, mas não chegou no Brasil. Só que nos Estados Unidos, vejam que daquele mapa que eu mostrei para vocês, daquela configuração de 2018, que foi quando eu terminei minha dissertação de mestrado, tinham 110 institutos Confúcio nos Estados Unidos. Em 2021, quando eu estava revisando o livro para publicar, tinham 30 institutos. 75% dos institutos Confúcio fecharam durante o governo Trump. Justamente por esse ambiente de antagonismo e de perseguição clara, aberta e declarada com relação a pessoas chinesas nas universidades. O diretor do FBI dos Estados Unidos chegou a... FBI, né? Ele chega a declarar mais de uma vez que não só os professores chineses eram suspeitos de serem espiões, todas as pessoas chinesas que estivessem na universidade, alunos, alunas, bolsistas, todas elas eram potenciais espiãs. E esse clima de antagonismo levou ao fechamento de quase 100 institutos Confúcio nos Estados Unidos. Quando eu estava agora fazendo meu doutorado de sanduíche na Universidade da Virgínia, quando eu fui aluno de 2 institutos Confúcio no Brasil, e estou dando aula a convite do Instituto Confúcio. Mas quando eu falei na Universidade da Virgínia, por exemplo, ou em outras palestras que eu fui, que eu era aluno do Instituto Confúcio, a galera fecha a cara assim, e suspeita de você. É uma coisa muito interessante de ver como o clima é completamente outro. E aqui no Brasil isso é uma coisa bem impensável para a gente. Tanto na Universidade de Brasília, quanto na Unesp, onde eu também fui aluno, quanto aqui, assim, são instituições completamente separadas. Os Institutos Confúcio e qualquer estudo sobre a China, mas nos Estados Unidos o ambiente é esse. Então, essa ideia de que há uma acusação, há um perigo à liberdade de expressão. E é curioso porque a primeira pessoa que começa a fazer essa cruzada contra os Institutos Confúcio é um antropólogo bastante conhecido da turma sociais, que era o Marshall Salins, e ele é da Universidade de Chicago, e ele estava na Universidade de Chicago e ele falou, olha, ele passou no andar onde ele estava, né, no andar dele, e tinha um quadro, tinha alguma coisa do Dalai Lama. E ele falou, olha, se fosse no andar de baixo, se fosse no andar que tem o Instituto Confúcio, não podia ter um quadro do Dalai Lama na parede. Começou um processo de assinaturas para fechar os Institutos Confúcio nos Estados Unidos. E houve o fechamento de um, na sequência fechou outro, e depois nunca mais fechou nada, e agora teve esse fechamento em massa. Depois o Marshall Salins ter morrido. O que eu acho que não tem nada a ver com isso. Aqui no Brasil não aconteceu nada parecido durante o governo passado. Então, eu vou chegar lá daqui 2 slides. As matérias são muito assim, então quem gosta de semiótica, olha aquela imagem de cima. Né? Como a China está se infiltrando nas salas de aula, tem a sombra da professora, uma coisa toda assustadora, luzes indiretas, ali, uma coisa toda bizarra. Então a ideia é de que os Confúcios se infiltram na sala de aula. Essa matéria da direita é um estudo feito pela Associação Nacional dos Acadêmicos e das Acadêmicas dos Estados Unidos, falando que os Estados Unidos estavam terceirizando para a China o ensino sobre chinês. Então, a China estava ensinando toda uma geração de estadunidenses sobre a cultura chinesa do jeito que ela queria. E embaixo ali o Marshall Salins falando que os institutos Confúcio eram uma espécie de vírus, né, um academic malware, que se infiltrava nas instituições. A situação chegou num ponto que os institutos Confúcio foram obrigados a se registrar como missão estrangeira, que é a mesma configuração que um consulado tem, que uma embaixada tem, que não é a mesma situação que a Aliança Francesa tem, enfim. Então, o tratamento expendido com relação aos institutos Confúcio era como se eles fossem agentes estrangeiros do território dos outros países, nos Estados Unidos. E aí, o que você perguntou? Então, assim, durante o governo anterior do Brasil, a embaixada, o perfil oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil
fez um tweet em português, em todas as suas redes, acusando os institutos Confúcio. Então, lá, o Partido Comunista da China opera mais de 75 institutos Confúcio nos Estados Unidos. Mas serão eles os centros culturais inocentes que afirmam ser? Universidades de todo o mundo estão cansadas da interferência do Partido Comunista Chinês e estão revendo de forma mais crítica a programação dos institutos. E isso foi o apito de cachorro para toda a máquina. Então, assim, foi uma semana que teve 1 milhão de matérias sobre o Instituto Confúcio. Foi justamente nessa época que eu fiz uma proposta de artigo e fui apresentar num congresso de pesquisadoras e pesquisadoras sobre a China, falando do perigo desse tema chegar no Brasil e falar que não era importante. Eu fiz o artigo mesmo assim. Né? Nessa época, a gente foi procurado pela Gazeta do Povo para fazer uma matéria. Falaram não. A gente moveu eles até onde pôde, né? É isso. A Gazeta do Povo soltou matérias gigantescas falando. Enfim, era a mesma época que um pesquisador bastante sério da GV, o Evandro, foi acusado de ser espião e financiado pelo Partido Comunista da China, enfim, pelo Eustáquio, lá, aquele cara que acabou preso, porque, enfim, essa época. Então, esse tema não entra no Brasil, mas assim, porque a galera não conseguiu mobilizar, porque ninguém deu muita bola, e é isso. O negócio não pegou tração. Isso desapareceu, mas assim, agora começaram a inaugurar de novo. Um pouquinho depois disso, que isso é 2020, né? Então, o ano anterior, por exemplo, eu vou falar na sequência, também tinha tido um acordo das mídias chinesas, e também rolou a mesma coisa, usado, o PCC tinha comprado a Band, então era um momento muito, muito difícil. Então, eu vou para esse tema. Bom, isso é um estudo confuso. Se quiserem, vão perguntando. Os veículos de mídia. Então, vocês conhecem algum desses aí? Enfim, se conhece, quem pesquisa a China com certeza conhece. Mas assim, eu sigo perguntando isso desde 2016. Tem aumentado, mas ainda é muito pequeno o número de pessoas que conhecem, o que me deixa sempre com a pulga atrás da orelha do porquê disso e é isso. A CCTV e a CGTN estão lá em cima. A CCTV ela é o braço, a CCTV não está aí, né? Porque a CCTV é a televisão, é a Central Television da China, né? É a rede de televisão estatal da China. E aí ela, em 2016, ela criou um braço internacional que é a CGTN. Então a CGTN é o braço internacional da CCTV. A CGTN hoje é a maior transmissora de televisão do mundo, com um público de 1,4 bilhão de pessoas. Coincidentemente, é o mesmo público da China, né? Mas, assim, na teoria seria de público externo, mas enfim. Então, alguém viu já a CGTN? Tirando o Atos, como eu vi também, já falei da CGTN e tal, mas ninguém viu. E você pesquisa China? Não, viu porque pesquisa China. Então, assim, eles estão fazendo um esforço muito grande, mas ainda é muito difícil das pessoas assistirem. Mas é um processo, é assim mesmo. A China Radio International, que é a rádio internacional da China, é a segunda maior rádio do mundo, atrás só da BBC. Alguém já ouviu? É isso. Mas transmite em português, cara. Desde o início ela transmite. Ela transmite em português, acho que desde 1956. É muito bom. Qual o nome? Rádio, eu acho que China Radio International. Daqui a pouco eu vou mostrar uns. Tem um grande meu orientador de doutorado, ele gostava na juventude dele, gostava de pegar a rádio em uma das curtas, né? Ele conseguia pegar a rádio internacional da China. Eu não sei se você lembra até teve um documentário, que é o Ponte de Bambu, que fala do Jaime Martins. Não sei se você lembra da história. Teve um jornalista brasileiro que durante a ditadura, teve o golpe no Brasil, o golpe de 64, ele foge para a China. E ele vai para a China e começa a trabalhar na Rádio Internacional da China como um desses correspondentes brasileiros. Daí ele já transmitia lá da China em português, para o mundo lusófono. Então, a Rádio Internacional da China ela é criada durante a ocupação japonesa da China, né, ali no período um pouquinho pré-Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, e ela já é criada falando em inglês e em outros idiomas, já com uma função de divulgação das coisas, das atrocidades
que o Japão estava fazendo na China, então já com essa função de uma visão externa. E é isso, segunda atrás da BBC. Lembrando que a BBC é uma rádio pública, é exatamente o modelo de diplomacia pública, diplomacia cultural. No Brasil, eles começaram a fazer uma diversificação de ações, assim. Então agora eles fizeram uma parceria com o Diário de Pernambuco, com o Luiz Boaventura, esqueci o nome dele, que é um cara muito legal e que faz as matérias muito culturais, assim, estamos aqui uma feira do livro que tem coisas sobre a China no Recife. Então eles estão fazendo várias ações nesse sentido. Mas muito pouca gente ainda conhece. Não, pode deixar. A Xinhua é um grande portal que faz um pouco de tudo. Assim. Tem uma parte mais impressa, tem uma parte de audiovisual também. Global Times, China Daily são grandes veículos impressos aí, né? Enfim, o site também, mas são jornais mais típicos. E que também tem os braços brasileiros, tem os desdobramentos. Aqui a gente tem o China Hoje, que até também um dos editores é o Evandro, que é professor o Evandro Carvalho, que é professor da FGV. Então, assim, eles estão fazendo essa diversificação. Mais um. No Brasil, eles foram fazendo outras medidas interessantes. O Brasil é um país muito fechado para mídias estrangeiras, no geral. Então, mesmo o CNN, BBC entraram muito recentemente de forma tímida ainda. Então, a CNN abriu o CNN Brasil agora, acho que em 2010. Porque no Brasil há uma concentração muito, muito notável de poucas emissoras, com poucas famílias oligárquicas tradicionais. Então, a China tentou entrar de forma... Inicialmente, ela tentou ir sondando e vendo o que acontecia. Na América Latina, por exemplo, ela lançou a CGTN em espanhol, CGTN América, eu acho que chamava, fazendo programas em espanhol e tal, e viu que o modelo talvez não funcionasse no Brasil. Então, em 2019, na época da cúpula dos BRICS, que aconteceu aqui em Brasília, né, em 2019, são feitos 3 acordos com 3 grandes grupos de mídia do Brasil. A IBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, que é justamente a televisão pública do Brasil, é bem esse modelo. Um acordo de trocas de conteúdo, fazer produção conjunta. Com o Grupo Globo, também na mesma linha de fazer produções conjuntas, mas envolvia inclusive cooperação na área do cinema, televisão, esporte, entretenimento, 5G. Passa mais um dos resultados, que talvez seja o único grande caso que a gente tem de desdobramento disso, foi quando na sequência, na Globo, né, especificamente, quando na sequência, enfim, começa a pandemia, a China fez um documentário que se chamava, em português, ficou como 24 horas em Wuhan. E aí, nesse programa da Globo News, por exemplo, que eu acho que é o Estúdio I, sei lá o quê, passaram uma tarde discutindo o documentário. Então, eles tiveram direito de transmissão direto por causa desse acordo de parceria, e o documentário foi exibido na Globo News. Então, assim, é um pouco desses desdobramentos. E com a Band. O da Band foi o primeiro que foi fechado. E... Eu não sei se eu coloquei aí o... Passa. O da Band, ele teve uns desdobramentos mais interessantes. A China, ela é muito pragmática e ela vai testando. Em cada um desses acordos, ela ajuda, em cada um deles ela ajuda de uma forma diferente. Com a EBC era uma coisa muito institucional. A primeira parceria que foi feita foi para a transmissão dos Jogos Militares, Jogos Olímpicos Militares. Então, ela, em vez a EBC mandou um pessoal, mas aí tinha apoio institucional lá, filmagem e tal. Com a Globo foi feito dessa forma, porque a Globo tem evita um pouco usar mídias estrangeiras no geral. Mas com a Band, ela tentou uma coisa diferente. Ela criou. Nos jornais noturnos, a Band tem acesso a imagens diretas da China. Que no Brasil, a gente tem um jornalista brasileiro, um correspondente brasileiro na China, que é o Marcelo Ninho do Globo. Depois, nenhum jornal tem um correspondente na China. É caro, é difícil de ter visto e tal. A Band tem acesso direto às notícias. Então, quando aconteceu qualquer coisa, eles mandam as notícias da China, filmagem, entrevista quem precisar e tal. Mas, além disso, aos sábados, eles criaram um programinha que, no começo tinha 5 minutos, hoje já tem quase meia hora, que se chama Mundo China. E que é uma parceria do Band News com a CCTV. Vejam que o braço internacional devia ser CGTN, não CCTV, mas a China
bagunça só para os pesquisadores ficar loucos. Mas então, assim, e aí, o programa inteiro é feito pela China. Inteiro. Os temas tratados, a produção. Então, a China, a televisão estatal chinesa, tem um programa numa televisão no Brasil. E a Band está entre as 3, 4 maiores televisões do Brasil. Inteiro. Ah, mas é só propaganda política que faz? Eu já fui falar lá. Eu não faço propaganda política. Então, assim, eu falei mal aqui um monte, e eu falei mal lá também. Mal, assim, falando mal, nem bem de ninguém, falando assim, falando dessas questões. Então, eles convidam as pessoas para falar. Então, eu falei na CCTV direto, na CGTN, aquele foi agora recente, foi na parte em inglês, que foi transmitida direto na China. Falei no Mundo China, da esquerda, que depois foi transmitido em chinês. Então, assim, eles falam de temas variados e convidam as pessoas para falar. Não há um direcionamento, pelo menos a minha experiência foi essa. Ao mesmo tempo, esse artigo foi publicado por mim e pelo Pablo Morales, que é um professor da London School of Economics, agora em janeiro de 2023, e a gente analisou qual que era a real influência desses acordos com as mídias. Então, a gente fez uma análise de mais de 600 vídeos, tanto da Band, dentro do mundo China e fora do mundo China, mas também dos concorrentes. Então, a gente analisou o vídeo da BBC Brasil, o vídeo da SBT, o vídeo da Record, para ver se a Band estava mostrando a China de uma forma mais positiva ou não, por causa do mundo China, né? Por causa dessa capacidade de ter um programa direto. E a gente viu que sim. Não no sentido de que se mente a favor da China, que por exemplo, não vai ter um programa falando que não tem trabalho forçado em campo de concentração em Xinjiang. Não vai ter um programa falando que isso é mentira. Esse tema simplesmente desaparece. Não aparece mais nos programas da Band. Quando aparece, principalmente no mundo da China, quando aparece, são sempre de uma forma positiva. Então aparece Xinjiang, apareceu algumas vezes matéria sobre Xinjiang, mas é mostrando como a minoria étnica de Xinjiang é feliz, elas dançam. Então, assim, os temas polêmicos desaparecem desses programas. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que analisar. Não dá para tratar isso sem entender um pouco mais de motivo. Vai sair um livro daqui a uns meses, eu acabei de escrever o pós-fácil dele, então não posso falar muito porque não foi publicado ainda, mas o pesquisador foi entrevistar as pessoas da Band, inclusive, para entender um pouco mais disso. E viu que nem sempre as nossas conclusões elas têm... a gente comprovou pelos dados, mas pode ser que tenha mais coisa, inclusive envolvendo questões domésticas do Brasil, enfim. Era no meio do governo anterior, era no meio da pandemia, tem muita coisa aí. Mas é isso, eu acho que são temas que a gente... quase ninguém está discutindo, e não é trivial ter a televisão estatal da China, que é completamente... É isso, é como se fosse a RBC, por exemplo, que é uma televisão... Como se a Voz do Brasil passasse no maior programa da China. Assim, é isso. A gente não dá para não tratar isso como uma coisa que precisa ser analisada. Além nessa época desses acordos, 2019, também se fez algumas propostas que envolviam a criação de um aplicativo que mostrasse os filmes dos BRICS, foi assinado no âmbito dos BRICS. Então, um aplicativo que fosse de troca de filmes de BRICS, dos países dos BRICS e tal, e foi lançado, de fato, era a Secretaria de Cultura, né, porque acabaram com o MINC na época, mas chegou a promover alguma coisa nesse sentido, aí lançaram o Festival Passaporte Prime, mas ele é uma coisa meio intermitente, assim, os aplicativos não funcionam muito bem, ele vai e volta, é difícil de entender quem está por trás das iniciativas. O China Media Group, que é esse grande conglomerado de mídia que junta Xinhua, CCTV, CGTN, está por trás, mas ao mesmo tempo as coisas não são muito transparentes, então são coisas que precisam ser melhor estudadas ainda, tenho projetos nessa área, mas nada que foi publicado por enquanto. E agora, no ano passado, retrasado, foi mais uma plataforma de filmes chineses, me chamaram para falar de novo. Aqui é o Luiz Boaventura, que eu comentei.
vejam que lá, o Diário do Pernambuco com a Rádio Internacional da China, fazendo programa em português, e ele me convidou para falar sobre esse China Zone, que é um novo aplicativo, é gratuito, ainda funciona, vocês podem baixar, e dá para assistir filmes chineses e tal, filmes e séries, e, enfim, nem tudo tem legenda em português, é um pouco ainda, na época, faz tempo que eu não entro, foi em 2022, isso, né, o ano passado. Mas é uma tentativa da China também nessa na época da assinatura desses acordos, tal, agora também recentemente, na verdade isso foi agora, nessa última viagem do Lula agora já, foram assinados mais alguns acordos, e agora foi assinado um acordo de coprodução na área de TV e telenovela, super legal, e também Brasil e China, e aqui estava o ministro interino, né, porque a ministra estava lá, a ministra Margareth Menezes estava na China, e aí o ministro interino falou, olha, a gente está super animado, porque, enfim, ter o mercado chinês é uma loucura, né? A gente não tem nem dimensão do que é isso. Então a ideia é que esteja também bastante de mão dupla, porque eu mostrei várias coisas da China chegando no Brasil. Há uma crítica que precisa ir mais coisa para lá. E aí, para concluir, eu vou falar, tentar não falar feito maluco, porque isso aqui, essa parte eu desdobrei depois e virou todo o meu doutorado, então tem mais 4 anos de pesquisa só sobre essa parte final, mas eu vou tentar ser breve para não entediar ninguém. Mas aí tem o braço do cinema, que eu acho... eu quis fazer meu doutorado sobre isso, porque eu achava que, quando eu terminei a dissertação de mestrado, eu tive uma ideia de que, assim, o cinema tinha uma coisa muito diferente dessas duas outras áreas que eu mencionei. E os casos práticos foram mostrando isso. Então, os institutos Confúcio, por exemplo, quando incomodavam os Estados Unidos iam lá e fechavam. Eles fecharam 100 institutos Confúcio. Os veículos de mídia aconteceu uma coisa muito semelhante nos Estados Unidos. Se entrar hoje no Twitter e tal, tem lá o tagzinho, né, afiliado ao governo, a um partido estrangeiro e tal, Estado estrangeiro, sei lá como é que é. E as televisões da China precisaram também se cadastrar como missão estrangeira. Então, eles começaram a cercear a presença das mídias estrangeiras nos Estados Unidos. Então, nessas duas áreas, com a mídia e com os estudos Confúcio, o poder da China, dos Estados Unidos, era muito grande para limitar a atuação da China. E no cinema era diferente. Por quê? Porque desde 2016, a China é o país com o maior número de salas de cinema do mundo. E desde 2020, a China é o maior mercado cinematográfico do planeta. Nenhum filme de Hollywood vira um blockbuster global sem fazer sucesso na China. E isso dava um poder de barganha para a China, um poder de negociação para a China que não existia nos outros instrumentos. E aí eu coloco alguns filmezinhos ali só para brincar, e vejam que tirando o Lá de Cima, que é uma imagem do Lobo Guerreiro 2, os outros são todos filmes que a gente conhece e na hora não identifica direto como filmes chineses, né? Porque alguns nem são mesmo. Então, embaixo ali a gente tem uma imagem do Homem de Ferro 3. Não sei se alguém gosta do Homem de Ferro. Eu gosto do Homem de Ferro. Mas você não viu aquela imagem, nem eu, porque não passou na versão global dela. Quando fizeram o Homem de Ferro em 2003, fizeram 2 versões, uma para o mercado chinês e uma para o mercado global. Na versão chinesa, o Homem de Ferro sobrevoava Xangai, ele ia visitar um colégio, brincava com as crianças. Quem acompanha o Homem de Ferro sabe que ele tem aquele treino no peito, porque explodiu uma bomba perto dele, ele ia morrer porque tinha um pedaço de bomba que ia pegar no coração dele, ele colocou um negócio ali. Só que o vilão nesse filme quase matou ele. Então, no final do filme, ele vai para tirar aquele negócio. Na nossa versão global, você só vê ele saindo do hospital com o negócio de uma caixinha assim e tal, feliz já. Na versão chinesa, ele é tratado no hospital chinês, com uma acupuntura, com medicina tradicional chinesa e tal. Só que tiraram da versão global, que deixou os chineses bastante bravos, com razão. Porque, você não precisava colocar na história, não era relevante, vocês estavam usando a gente só para ganhar o mercado. Não fizeram mais esse formato. Lá em cima, na esquerda, a gente tem aquilo é a capa de uma revista Time dentro do filme, né? Que é o filme Perdido em Marte, que é um filme de 2016, 2017, com o Matt Damon, que o Matt Damon ele é um astronauta que está perdido em Marte. Então, tem uma missão para Marte, uma missão da NASA, mas várias pessoas de vários países, nem um chinês, mas de outros países.
E aí eles precisam sair correndo, porque teve uma tempestade, sei lá, dá alguma coisa errada, todo mundo sai correndo e o Matt Damon fica sozinho, perdido em Marte. Aí precisam resgatar o Matt Damon e tá todo mundo desesperado, e aí precisa construir um foguete a tempo. A NASA tenta construir um foguete, mas como é muito corrido, explode o foguete, vai morrer o Matt Damon, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Do nada, na metade do filme, toca o telefone do diretor da NASA, é o diretor da Agência Espacial Chinesa, falando, não se preocupe, eu tenho um foguete, eu vou resolver isso. E manda um foguete chinês para salvar o Matt Damon. E aí sai uma matéria, Brothers in Arms, todo mundo abraçado, China e Estados Unidos para salvar a humanidade. No final do filme sobe nos créditos, mostra a Praça da Paz Celestial, Tiananmen Square. Não seria possível sem uma cooperação com a China e tal. Então, cara, será que a China colocou dinheiro no filme? Não. Tem nenhum real da China no filme, mas precisava do mercado chinês fazer um blockbuster global, então começaram a surgir filmes elogiosos à China. O filme do meio é A Grande Muralha. Alguém viu? É ruim, né? Nossa, ruim, gente. Que coisa difícil. Mas é uma coprodução, é a primeira grande coprodução entre China e Estados Unidos. O Matt Damon tá ali de novo, Pedro Pascal, uma estrela, várias estrelas da China. O diretor é o Zhang Yimou, que é um diretor clássico de cinema, da quinta geração do cinema chinês e tal. E foi um fracasso, mas foi uma tentativa. Aqui à direita é o Kung Fu Panda vestido como um Homem de Ferro, só porque é bonitinho, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o Kung Fu Panda 3, ou 2? 3, ele é a primeira coprodução de animação entre China e Estados Unidos. E foi criada, inclusive, uma joint venture só para fazer essa coprodução. E a joint venture foi criada para ver como é legal essa fusão de cinema com política, né? Ela foi criada quando Xi Jinping, em 2002, ainda como presidente, vice-líder da China, ele vai para os Estados Unidos e ele tem um encontro com o Biden, que na época era vice do Obama. E nesse encontro tem bastante gente da Disney, de Hollywood e tal, e entre vários acordos fazem o acordo de criação de uma joint venture que chamava a DreamWorks, quem produz o Kung Fu Panda, criam a Oriental DreamWorks lá na China, e aí nessa coprodução, essa parceria vira o Kung Fu Panda 3. Então, são várias as frentes que a China usa para produzir uma imagem, uma narrativa internacional por meio do cinema. Eu vou abordar aqui 3 frentes. Uma delas, e lá em cima é o Lobo Guerreiro, né, que é um filme chinês. Então, são 3 frentes. Uma delas é essa ideia de filmes hollywoodianos que começam a elogiar a China, tentar entender por que isso. A segunda frente são as coproduções. Então, como estão sendo coproduzidas, por que se coproduz? E a terceira frente são os filmes chineses que tentam cada vez mais ganhar o público internacional. Quem viu Lobo Guerreiro 2? É doido, né? Foi o segundo filme mais visto de 2017, mas 98% da bilheteria foi na China. Eu vi algumas vezes, porque eu escrevi um capítulo sobre ele. É bem ruim também, mas... Não era bom? O primeiro é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na vida. O segundo é bem melhor comparado com o primeiro, mas assim, é evolutivo o negócio. Vai melhorando. No Rambo tem até o 6, já é um pouco. Então, porque ele é chamado do Rambo da China. Então a inspiração é o Rambo, pra você ter ideia. Então não tinha como melhorar tanto assim. Hollywood Made in China é um livro publicado pela professora Anne Caucus, que é uma professora da Universidade da Virgínia, com quem eu fiz meu doutorado de sanduíche, ela estava na minha banca de doutorado, e ela começa a fazer essas pesquisas mostrando que começava a haver uma preocupação por parte dos analistas dos Estados Unidos, tanto da academia quanto do governo estadunidense, de pessoas que acompanhavam Hollywood, porque Hollywood tem uma proximidade muito notável com o governo também, então começou a ter uma preocupação sobre isso, sobre os filmes hollywoodianos começarem a ser demasiadamente elogiosos à China. E uma ideia de que não havia mais vilão chinês. Agora, em 2021, saiu uma matéria, saiu um relatório da PEN America, que é uma organização não governamental, de advocacy, lá dos Estados Unidos, que batalha pela liberdade de expressão e tal, chamado Made in Hollywood Censored by Beijing, uma ideia de que Pequim está censurando os filmes hollywoodianos. Em 2018 saiu essa matéria do New York Times, que eu acho muito legal, porque ela sintetiza um pouco essas dinâmicas todas. E ela começa com uma pergunta que eu gosto de fazer para vocês também, que é a ideia de quando foi a última vez que você viu um filme dos Estados Unidos com vilão chinês? Difícil lembrar, né?
Anos 80. E assim, sei lá, aqui agora a gente não tá vendo vilão, a gente tá vendo tudo vilão norte-coreano, né, no geral, agora. Mas assim, eu cresci assistindo o Rambo, o Rock, cara, o vilão era o vilão soviético e ele era muito mal. Era o Draco que matava o Apolo no soco, assim, na frente de todo mundo. Então, não conseguimos ver essa imagem, né, de um vilão chinês. A própria matéria do New York Times responde que se você não consegue lembrar, isso pode não ser muito surpreendentemente, né? Não pode ser muito, não pode ser que não seja uma surpresa. Por quê? E aí o argumento é esse, que os estúdios hollywoodianos eles estão tão dependentes da bilheteria da China que eles não têm coragem mais de autorizar um filme que seja crítico à China, porque se a China vetar a entrada do filme no país, esse estúdio vai perder uma bilheteria de quase metade, um terço da bilheteria mundial. Então, não se autoriza mais filmes que sejam críticos à China. Grandes filmes. Além da bilheteria chinesa, também começou um processo de investimento de empresas chinesas nos Estados Unidos, em Hollywood. Então, a Alibaba, né, a Alibaba que tem, todo mundo conhece, ela foi e comprou a Legendary Studios, que é um grande estúdio que fez, sei lá, Jurassic Park, um dos Batman. Então, um estúdio desse grande, que faz blockbuster nos Estados Unidos, foi comprado por uma empresa chinesa. A maior rede de cinema dos Estados Unidos, que era a AMC, foi comprado também pelo Jack Ma, pela Alibaba. Então, começaram a falar, gente, a gente está precisando, inclusive, a gente está dependente da bilheteria e dos investimentos. Sem o dinheiro da China, a gente não faz filme mais. Então, começou essa preocupação do que isso virava de dependência. E aí, esse exemplo eu acho que é bastante curioso. Aquele filme que está ali, essa imagem, é de um filme que se chama Amanhecer Violento. Alguém viu? Que é com Chris Hemsworth, Thor. É um filme de 2012, que é um remake, na verdade, de um filme clássico da Guerra Fria, que se chama Amanhecer Violento, Red Dawn, que é um filme lá de 84, que é com Patrick Swayze, Charlie Sheen, todo mundo novinho. E no filme original, eles estão numa cidade do meio oeste estadunidense. Quando começa, tendo aula, coisa típica, campo de futebol, casaco, a gente consegue ver a imagem, né? E começam a cair pessoas de paraquedas, assim, no meio do campo de futebol, os caras vão ver o que está acontecendo. Começam a dar tiro em todo mundo, e são os soviéticos invadindo os Estados Unidos, no meio de uma cidade do meio oeste. Os soviéticos e os cubanos. E aí começam a matar todo mundo, põe todo mundo no campo de concentração, e aí um grupo de jovens, que era do time de futebol americano, se refugiam na montanha e começam a fazer guerra de guerrilha e para retomar a cidade e os Estados Unidos. E ganham, de fato. Cara, o filme ele é de 84, naquele momento quem estuda, né? A gente considera a Segunda Guerra Fria, que é o momento que a Guerra Fria esquenta de novo, o governo Reagan e tal. O filme ele é considerado, ele é um marco desse cinema patriótico dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003, a operação que invadiu o Iraque se chamava Operação Amanhecer Violento, Operação Red Dawn, em homenagem a esse filme. Ele é considerado um filme patriótico. Assim. Decidiram fazer uma refilmagem desse filme. Porque o filme é da MGM, e a MGM estava meio quebrada. Parece que não foi uma coisa que tentou fazer uma ideia política. Eles começaram a fazer vários remakes. Porque eles tinham já os direitos dos filmes, eles começaram a fazer o remake. Só que aí eles ficaram em dúvida, cara, quem vai ser o vilão? Não dá mais para ser o soviético? Não tem soviético. Tem. Agora talvez tenha de novo, mas assim, em 2009 não tinha, em 2008, quando eles começaram a reformar. E aí começaram a debater, não, nazista não adianta, agora tem de novo, né? Que difícil. Mas na época falaram, cara, a China vai invadir os Estados Unidos. E aí começaram a filmar o filme e a China invadiu os Estados Unidos. E de repente vaza o roteiro, vazam algumas imagens, chega na mão dos chineses, os chineses falam, para com isso, vão a público e falam, tchê, sou um amigo, para, não invadiu vocês, você tá louco. A MGM ficou desesperada porque falou, cara, a gente vai perder, não a bilheteria só desse filme, a gente vai perder a bilheteria de todos os filmes. Isso já aconteceu no passado. Vocês lembraram, de repente, da década de 80, na década de 90 teve, sei lá, os 7 anos no Tibete. 7 anos no Tibete, que falavam, né, no Tibete, lá e foi um filme proibido na China. O Brad Pitt até hoje é proibido na China. A produtora do filme ficou quase 10 anos sem poder colocar um filme na China. A MGM falou, vai dar confusão, vamos mudar. E mudaram.
É uma pena que a imagem... mas ela é meio ruim mesmo, porque são as imagens que vazaram. Mas à esquerda tem os partidos, tem os símbolos do Partido Comunista e do Exército da Libertação Nacional, do Exército Chinês. Eles digitalmente alteraram todas as imagens, pronto, o filme pronto, e colocaram a Coreia do Norte invadindo. Então é a Coreia do Norte que invade. Aqui à direita tem os militares. E assim, eles fizeram meio mal feito, porque primeiro que tem um orientalismo horroroso aí, né? E o chinês e coreano é tudo igual e tal, mas além disso, não dava para mudar o uniforme inteiro, dava para mudar os símbolos, então ficou uma coisa meio porca e tal. Mas enfim, não lançou na China, a China não deixou o filme entrar igual, mas pelo menos a China entendeu que o estúdio viu que não podia, então não houve uma represária contra o estúdio, mas o filme não foi estreado na China, eles decidiram meio matar o filme. E né, o filme foi um fracasso, mas pelo menos o estúdio não fez mais, né, não tomou mais problemas depois. À direita, lá em cima, é o caso também do Homem de Ferro 3. Então, no Homem de Ferro 3, além de eles terem feito duas versões, eles mudaram a história de fundo, que é o vilão do Homem de Ferro, o Lex Luthor do Homem de Ferro é o Mandarim, que é o Lex Luthor, que não sabe, é o vilão do Super-Homem. Então, o vilão do Homem de Ferro, ele é o Mandarim, que na revista original, né, na HQ, ele era de fato um mandarim, ele era um cara, né, um chinês, ele era muito inteligente e tal. Já cheio de problema, porque tinha uma coisa de perigo amarelo lá e tal, mas a Disney, agora a Disney, né, mas a Marvel decidiu tirar isso porque ia dar uma dor de cabeça e corria risco de não estrear na China, então colocaram o Ben Kingsley, que é um ator britânico, mas no filme fazendo o papel de um ator britânico que se faz passar por mandarim e tem uma estética toda afegã, né? Lembram aquelas imagens que a gente via horrorosamente detalhista? Não tinha muito como escapar, né? Mas então mudaram a história e daí não desaparece o vilão chinês. Embaixo é do Doutor Estranho. E quem ensina as mágicas, os poderes do Doutor Estranho é o ancião da revista original, que é enfim, do Tibete, dos Himalaias ali e tal. Então, cara, vai dar dor de cabeça. O Tibete de novo, já deu muito dor de cabeça, tira isso. E aí trocaram o ancião por uma anciã, colocou a Tilda Swinton e ela é celta. Então ela tem uma coisa mítica celta, então tal. Num podcast, os produtores foram e aí, no meio da conversa, eles falaram mesmo, que eles fizeram isso para evitar a dor de cabeça com a China. Então, eu mostrei para vocês ali aquele relatório que falava que era Pequim censurando. Pequim não censura esses que a gente está vendo, né? São os Estados Unidos se autocensurando, Hollywood se autocensurando, o que não é menos problemático, porque a autocensura é censura igual, também é uma questão que a gente precisa analisar, mas o agente aí é outro, né? E em cima a gente tem um que eu gosto de mostrar porque ele é tão bobinho, mas mostra o estado da preocupação. Teve um filme que era muito ruim, que chamava A Entrevista, não sei se vocês lembram. Deu uma confusão porque, enfim, era Ben Affleck e tal, e aí era da Sony também, aí tiveram um vazamento de documentos da Sony por causa daquele filme que representava os ditadores, enfim, tinha toda uma outra confusão, não tem nada a ver com a China, mas nessa época, quando vasculharam os e-mails da Sony, acharam esses e-mails que mostram o filme Pixels. Vocês viram o filme Pixels? Esse eu até acho divertidinho. Esse é muito bobo, é um filme meio de criança, assim. Ele é meio animação e meio não animação. É com o Adam Sandler. Acho que é um filme besta de verão para criança ver. E é isso, os Pixels são os alienígenas que em forma de pixel vão invadir a Terra, porque na década de 80 mandaram mensagem para o espaço, era em formato de videogame, e os caras invadiram em formato de videogame. E aí eles começam a destruir parte da Terra. E aí eles destroem o Taj Mahal, destroem uma base dos Estados Unidos em Guam, e eles iam, nesse processo, fazer um buraco na muralha da China. Esse e-mail mostra um executivo da Sony, lembrando que a Sony é japonesa, mas no caso nem entra isso, sim, até tá lá, né, enfim, tem um outro debate aí, mas
o executivo da Sony falando assim, eu entendo que isso faz parte do processo global de invasão dos alienígenas, mas acho que não vale a pena colocar a muralha da China, porque a China pode evitar o lançamento lá, isso vai dar dor de cabeça e a gente vai perder a audiência. E aí, não, de fato, não fazem um buraco na muralha da China e fazem um buraco, sei lá, Coliseu que já tem buraco. Mas vejam que é um executivo da Sony preemptivamente preocupado que a China vai proibir o filme se censurando. Olha a doideira disso. Aí tem mais vários casos. Tem um caso do Missão Impossível, que foi censurado na China. A China, de fato, pediu para cortar imagens do filme. E a China fala muito aberto de censura, sabe? Ela não tem muito essa coisa. Tem acadêmico no Brasil que fala que não existe censura na China. Já ouvi isso mais de uma palestra. Mas a China fala muito aberto de censura. E ela fala que ela censura mesmo porque ela precisa proteger o pessoal e tal. E ela pediu para tirarem cenas onde o Brad Pitt, o Tom Cruise, estava correndo, ele só corre, não é possível, né? Então ele estava correndo em alguma cena e ele passava por roupa pendurada na rua e tal. E aí a China, na época, achou que isso poderia passar uma imagem meio de pobreza e tal, e pediram para cortar as cenas. E, mais recente, ainda falando do Tom Cruise, teve o caso do Top Gun, que eu acho muito divertido, que alguém viu o Top Gun primeiro, não sei, e o novo, vocês viram o novo? Eu achei divertido. Mas o original, que é lá da década de 80, no original, uma das coisas mais... Enfim, o Tom Cruise estava bonitão, jaquetona, moto, Ray-Ban na cara e tal. Mas das coisas que ficou muito famosa na época era a jaqueta do Tom Cruise. E na jaqueta do Tom Cruise, que é aquela imagem da esquerda, tinha um patch, né, fazendo menção à operação da Marinha, né, que ele é da Marinha, né, ele voa avião, mas é da Marinha. Que tinha tido uma missão em 63, 64, que passava ali por Taiwan. Então tinha uma bandeira de Taiwan, uma bandeira das Nações Unidas, uma bandeira do Japão e uma bandeira dos Estados Unidos. Isso. Então Estados Unidos, Nações Unidas, Japão e Taiwan. E agora teve o Maverick, né? o Top Gun Maverick, que é a continuação dele. O Maverick é o personagem do Tom Cruise. Uma das empresas que estavam patrocinando era a Tencent, que é uma empresa chinesa, que é TikTok, além de tudo, mas também tem um braço de cinema, que é a Tencent Pictures. Eles davam pondo dinheiro no filme, e eles decidiram, que era de bom tom, tirar as bandeiras. Não só tirar as bandeiras, colocar no cartaz o Tom Cruise de costa para mostrar que eles tiraram as bandeiras. Eu achei muito vingativo. E aí tiraram as bandeiras do Japão e de Taiwan. Não dá muito para ver aí, mas enfim, a do Japão virou uma coisa meio Minas Gerais ali e tal. E a de Taiwan virou uma coisa meio Internet Explorer. Então assim, colocaram ali. Eu não sei se era para mostrar muito. Eu não sei. Eu sei que eles colocaram ele já de costa e deu uma confusão isso. A ponto de o Ted Cruz, que é um senador conservador, próximo ao Trump, próximo ao ex-presidente do Brasil, enfim, esse tipo de gente, mas ele foi no Senado dos Estados Unidos, pediu a palavra, se levantou e falou: que mensagem passa se o Maverick, um ícone americano, o Maverick é um personagem do Tom Cruise, se o Maverick, um ícone americano, está aparentemente com medo dos comunistas chineses. Então começou um debate gigante no Senado dos Estados Unidos por causa disso. Voltaram depois a bandeira de Taiwan, digitalmente e tal. O filme estreou na China igual, mas em Taiwan, aparentemente, as pessoas aplaudiram e ficaram felizes. Pode ser também que eu falei. Mas, essa eu gosto de trazer, porque eu estou falando que tem censura na China, mas é legal destacar que tem censura nos Estados Unidos também. Então, a produção do próprio Top Gun, desse Top Gun novo, do Top Gun original, mais bizarro ainda, no meio da Guerra Fria, mas mesmo nesse novo, foram designados dois, cara da Marinha, mas com cargo alto, para acompanhar toda a gravação, para garantir que o Exército seria, ou a Marinha, né, de fato, seria representada de um jeito positivo. Então, qualquer coisa que fosse relativamente problemática, eles mandavam cortar. Claro que é difícil equivaler essas coisas. Por exemplo, a China não aceita qualquer temática LGBT. E manda cortar. E se chegar um filme com temática LGBT que ela não possa cortar o suficiente, ela não vai deixar entrar.
Nesse caso do Top Gun, era, por exemplo, o Tom Cruise ele se relacionava com uma colega do exército, do primeiro Top Gun, da Marinha. Ele se relacionava com um colega da Marinha. E pediram para mudar, porque não pode ter relacionamento com pessoas do exército, da mesma força. Então, aí ela virou uma civil. É diferente isso do que cortar conteúdo LGBT, né? Assim, não dá para falar que são coisas semelhantes, mas a censura está lá. E agora acabou de passar uma legislação nos Estados Unidos, agora em março, fevereiro desse ano, proibindo qualquer, e é uma legislação bipartidária, então tanto democratas quanto republicanos, proibindo qualquer filme estadunidense que altere seu roteiro para agradar a China de receber fundos do governo dos Estados Unidos, porque o governo também dá dinheiro para os filmes e tal, e agora eles não vão receber mais se eles falarem não. Ou se eles elogiarem a China. Isso é o que eu falei para vocês ali, de garantir que os filmes sejam, que a Marinha seja retratada do modo correto, positivo e profissional. Pode passar. Aí mais recente a gente teve o caso da Mulan, que foi um filme pensado totalmente para o mercado chinês. E aqui tem uma matéria interessante da professora Anne Cocas, ali no Washington Post, por exemplo, falando que como Mulan é um filme que mostra o tanto que Hollywood depende da China. Então fala ali que a China terceirizou para Hollywood o papel de contar suas narrativas de um jeito curioso, assim. Mas foi um filme que, mesmo a Disney querendo fazer um filme para agradar o mercado chinês, ela fez de um jeito muito mal feito. E tem falhas um pouco assustadoras, as casas, né? A casa da Mulan, que a Mulan, na balada da Mulan, ela viveria no norte e colocam ela vivendo numa casa que é típica do sul, sei lá, fazer o Capitão Rodrigo numa oca. Primeira vez que deu certo, porque quando eu falo fora, ninguém vamos. Mas é isso, o Capitão Rodrigo vivendo no... É isso. O Capitão Rodrigo vivendo... Então é isso, gritante desse jeito. Não pode errar uma coisa assim. Num filme que você gastou quase $1 milhão para fazer, né? Então foi um filme que não fez sucesso, mas que foi um filme tentado para... buscado por público chinês. Na sequência a gente teve o Shang-Chi, que era o primeiro super-herói chinês, que já se envolveu em polêmicas ainda durante a produção, porque o Sam Liu falou mal dessa questão de Mulan, preocupado com representações estereotipadas e tal. E o filme, quando ele fica pronto, ele não é... E é um filme que, de certa maneira, ele até representa um avanço nesse sentido de ter maior diversidade, de representação. Essa matéria da GQ é bem legal, eu contribuí para ela, mas falando um pouco dessas questões do racismo no cinema, do orientalismo e tal, e de como o Shang-Chi já é um avanço nessa direção, longe de significar muita coisa, mas um pequeno passo na direção de dar protagonismo para pessoas que no geral, ou eram excluídas ou tratadas só de forma bastante estereotipada. Mesmo assim, o filme não estreia na China, e é acusado no Global Times, por exemplo, de ser um filme racista, de ser um filme que apresenta estereótipos da China e tal, assim como Mulan. Tem uma coisa muito curiosa, numa palestra recente, eu não falei sobre isso, e um aluno sabia, e eu achei curioso que as pessoas saibam. Surgiu uma teoria da conspiração na internet falando por que não teria estreado o Shang-Chi na China. Porque ele foi um filme feito para o mercado chinês. Ele é falado quase tudo, né, mais da metade em chinês. Os estadunidenses não vê filme legendado. Então, assim, ele foi um filme feito para o mercado chinês. E aí uma das teorias é que ele não teria estreado por causa dessa cena. Essa cena aparece algumas vezes, logo no começo, e tem um close seguido umas 2, 3 vezes nesse motorista. E quem estuda chinês sabe que na China data, né, do ano, a gente fala data, o ano, depois o mês, depois o dia. Então, na camisa do motorista está escrito 89, 6 e 4, que seria 4 de junho de 1989, que é o dia do massacre da Praça Celestial, que é o dia que nada aconteceu na China, segundo os Simpsons. Então, que essa possível referência teria irritado os chineses a ponto de não deixar o filme estrear. Mas assim, não tem nada comprovado disso, mas olha o nível que chega. E aí, passando já para as coproduções, a gente tem o caso
da Grande Muralha. Primeiro, por que se coproduz? A ideia de coproduzir, ela é porque a China limita a entrada de filmes estrangeiros no país. A gente está debatendo no Brasil agora, por exemplo, o retorno de cota de tela e tal. Não, de longe não é a China o único país que faz esse tipo de coisa. Então, proteger o mercado doméstico é uma coisa natural, quase todos os países fizeram, os Estados Unidos mesmo já fizeram, vários países europeus fazem, e o caso mais notável agora é a Coreia do Sul, é o caso agora, né, que tá na onda. Mas a China limita a 34 filmes por ano e uma das formas de desviar dessa cota é fazer coprodução. Quando você faz coprodução, você consegue entrar como filme doméstico, você ganha mais bilheteria, porque você tem a divisão é mais favorável a você, só que quando você é um filme doméstico, a China manda no que é produzido, e a China manda mesmo, e não adianta falar que ela não manda, ela proíbe conteúdos com uma lista que proíbe desde, sei lá, zumbi, até viagem no tempo, até beijo muito sexy, até muito sexo, até muitas coisas. Viagem no tempo, zumbi, viagem no tempo é sempre muito curioso, mas tem coisa, tem um pouco da relação do sobrenatural e de uma coisa não material que ela questiona. Mas, então, há uma crítica a esse modelo de coprodução, porque quando as empresas de Hollywood fazem isso para ganhar acesso ao mercado chinês, a China acaba ganhando, por tabela, mais controle sobre os filmes hollywoodianos. E esse é um caso bastante típico disso. A Grande Muralha foi recebida com muita expectativa, assim, porque ele tinha um orçamento gigantesco. Foi escolhido um dos grandes diretores, talvez o diretor chinês mais conhecido no mundo, que é o Zhang Yimou, o Matt Damon, então várias estrelas de Hollywood e tal. Então ele estava sendo muito, muito aguardado, seria uma possibilidade da China conquistar o mundo por meio do cinema e tal. Mas ele foi um fracasso tão grande, mas tão grande, que assim, quem não viu, eu recomendo chegar em casa e ver, mas tem que ser um dia que vocês estão muito felizes, para vocês terminar o dia só meio irritado. Sabe? Você começar já irritado é muito ruim, viu? Porque a história do filme é meio sem cabeça, e aí ele fala que ele é ilógico e tal, porque no filme você fica sabendo que a muralha da China, ela tá lá não para proteger a China da invasão dos bárbaros do norte e tal. Ela tá lá para proteger a China e o mundo da invasão de monstros alienígenas. É desesperador, é desesperador. E o filme se passa durante a dinastia Song, então tem uma questão enfim, a China tem 4 grandes invenções, né? A bússola, a pólvora, a imprensa e o papel. Aqui os forasteiros, os mercenários estrangeiros, que é o Matt Damon e o Pedro Pascal, estão aqui atrás da pólvora. E aí, enfim, eles são horroroso. Mas o filme foi um fracasso tão grande que ele colocou em xeque, inclusive, o próprio modelo. Ele foi acusado, evidentemente, de whitewashing, né? Porque o Matt Damon, ele tá lá, ele é um mercenário, mas eventualmente ele que ajuda a mocinha se apaixona, enfim, tudo errado, aquela coisa de Hollywood. Então foi considerado, foi acusado de usar flower vase, que é quando você coloca uma atriz ou um ator bonito só para ficar ali enfeitando a cena. Foi acusado também de agradar o governo chinês, e foi acusado de tudo. Mas ele foi um fracasso tão grande. Ele custou 75 milhões, ele custou 171 milhões para ser feito, e ele perdeu 75 milhões, então foi um fracasso de bilheteria, colocando em dúvida o próprio modelo de coprodução, porque talvez não seja possível fazer um filme que agrade todo mundo, tendo que agradar uma lista de temas proibidos ou não. E no ano seguinte, a gente tem o Mega Tubarão, que é um sucesso de bilheteria, e acabou de estrear o 2, inclusive. E eu não sei se alguém viu o Mega Tubarão. Cara, o Mega Tubarão é aquele filme de verão que você não precisa pensar. E é isso, é um tubarão grande que come um tubarão menor, que come pessoas de todo quanto é tipo de país, então não tem problema. Então o filme fez sucesso. E aí fizeram uma mesa para discutir o sucesso do Mega Tubarão, e estão lá os produtores falando que ele é um filme que fez sucesso porque ele é culturalmente bem sustentado. Não consigo entender muito bem, mas ele fez sucesso na China também. Então ele é uma possibilidade. De repente esses filmes desmiolados, que não agregam nada, fazem sucesso e podem avançar. O Mega Tubarão 2, que acabou de estrear, inclusive eles chamaram para a direção o Jin, que é vou falar dele na sequência do Lobo Guerreiro 2, que é um cara muito famoso na China, um diretor que está fazendo esses filmes de ação. Então, de repente, começam a surgir produtos culturais aí, que a gente pode criticar ou não
quão pertinente é para avançar narrativa, sei lá, mas eles fazem sucesso. Então essa é uma frente interessante. E outra frente interessante dentro de coproduções são as coproduções de animação. Então, Kung Fu Panda 3 foi a primeira coprodução, ela foi assinada aquela joint venture em 2012, o filme foi lançado em 2016. Em 2019 saiu Abominável, não sei se alguém viu, esse é bem bonitinho. Tem toda uma questão polêmica dentro do filme, com o mapa das 9 linhas, quem pesquisa a China aí sabe, que é um mapa que a China faz, considera como seu um território contestado ali no Mar do Sul da China, e aparece no meio do filme, que deixa todo mundo de cabelo em pé e tal. Mas é uma coprodução China e Estados Unidos, e em 2021 a gente teve o A Caminho da Lua, que foi indicado ao Oscar, também é lindinho e tal, foi indicado ao Oscar, é uma coprodução China e Estados Unidos, a primeira coprodução China e Estados Unidos que foi indicada ao Oscar de melhor animação. E aí, para terminar, a gente tem o lado da tentativa de produzir os seus próprios blockbusters. Então, assim, cara, beleza, a gente pode usar os Hollywood, mas assim, a gente vai começar a fazer os nossos. E aí a gente tem o Lobo Guerreiro 2. Então, me perguntaram do Lobo Guerreiro 1. O Lobo Guerreiro 1 é de chorar de ruim. Assim, uma das piores coisas que eu já vi. Eu assisto o Rambo desde que eu entendo por gente. Mas ele é muito ruim. Ele é ruim porque ele parece um filme feito pra TV. Ele é tecnicamente ruim. E aí, cara, só que a China tem muito dinheiro. Então, o que eles fizeram para fazer o 2? Joga dinheiro no problema, né? Eles contrataram a turma de Hollywood toda. O Joey Russo, os irmãos Russo, que são os caras que são os consultores dos filmes da Marvel, vieram para dar consultoria para esses caras. Os caras que fazem treinamento de dublê vieram dar consultoria. Não que a China precisasse, mas assim, para ser uma coisa mais palatável para o público ocidental. O vilão do Lobo Guerreiro 2 é o Frank Grillo, que é o mesmo vilão do Capitão América, dos Capitães América. Então é um ator estadunidense que todo mundo conhece. Então tentaram fazer um filme, e ele é bem melhor que o primeiro. É que ele sai muito lá de baixo, então ele ainda não consegue ser considerado um filme bom, mas assim. Mas ele foi, em 2017, ele foi o filme mais visto da China. Até 2021, o ano passado, ele foi ultrapassado. 2021, 2022, ele foi ultrapassado pela Batalha do Lago Changjin, que agora é o filme mais visto da China. Mas ele foi um sucesso muito grande. E ele, assim que saiu, ele é considerado o Rambo da China. Então ele foi um filme, para quem estuda relações internacionais, é um caso bastante legal de acompanhar por causa dessas relações, né, entre política externa e cinema, porque ele foi considerado o filme que refletia, ecoava mudanças na política externa chinesa. A própria diplomacia chinesa começou a ser chamada de diplomacia do Lobo Guerreiro por causa desse filme, porque o cara é o Rambo, né? Um cara assertivo. Se alguém fala duro com ele, ele dá um tapa na cara. Então essa ideia de que a diplomacia chinesa, os diplomatas chineses que eram acusados de ser frouxos, de nunca responder nada, que eles são mais assertivos e valentes. A diplomacia do Lobo Guerreiro, que eu também mencionei, e ele de fato é um filme bastante patriótico. A bandeira da China está lá o tempo todo e tal. Aqui é ele mesmo hasteando a bandeira da China. Aqui é ele hasteando a bandeira da China e salvando todo mundo. Numa cena que é muito curiosa, porque eles vão passar no meio do país que está em guerra civil. E aí eles já não aguentam mais, porque ele já tinha matado o vilão, está quase no final do filme. Ele falou, cara, não dá para brigar mais, a gente está quase todo mundo morto, mas está tendo guerra civil, tem uma ideia. Ele pede uma bandeira da China, ele hasteia a bandeira da China no braço. Ele é o haste. E aí, quando os guerrilheiros veem que é a China, todo mundo grita, baixem as armas, são os chineses são amigos. E aí eles salvam todo mundo. É nesse nível, tipo, assim, é vergonhoso. É vergonhoso. Mas, para quem cresceu como eu, vendo filme de Hollywood, era vergonhoso também. É que a gente estava mais acostumado, né? Mas, assim, a bandeira estava tudo lá. Tipo, o super-homem não só está vestido com a bandeira dos Estados Unidos, ele está voando com a bandeira dos Estados Unidos. Então, assim, essa coisa sempre foi muito bizarra. E também a utilização política desses símbolos também sempre aconteceu. Nos Estados Unidos é aqui, né? Pode passar. Mas a China funciona de um jeito que é muito interessante de notar, que essa centralidade, essa força do poder central, ela mobiliza rápido as mudanças. Então, logo na sequência desse filme, que fez um sucesso grande, teve um encontro dos produtores de cinema, da indústria de cinema e dos caras do partido, do Film Bureau e tal, do escritório de cinema da China e tal, pedindo mais filmes patrióticos. Então, que fizessem mais filmes falando dos valores da China, da importância do governo chinês e tal, da China como podendo exportar os seus sonhos chineses e tudo mais. Na sequência, no ano seguinte, agora, né, 2022, sei lá, já me perdi nos anos,
2021, a gente teve a Batalha do Lago Shanding, que ultrapassou o Lobo Guerreiro 2, se tornando o filme mais visto da China. E esse filme daí sim já teve uma repercussão no Brasil. O Lobo Guerreiro 2 quase ninguém viu, só quem pesquisa isso, mas esse já teve repercussão, com matéria no G1, matéria na Folha de São Paulo. Um dos diretores, são vários diretores, um dos diretores é o Chiang Kai-shek, que é um cara que dirigiu, sei lá, o Terra Amarela, que é um clássico da quinta geração do cinema chinês. E o ano passado a gente teve o Burn to Fly, que agora, no começo desse ano, a gente teve o maio de 2023, o Burn to Fly, que é uma cópia descarada do Top Gun. Mas que também fez um sucesso aí de forma interessante. O cinema de Hong Kong, ele é popular. Aí depende do tema. E depende do tema, ele não é considerado de Hong Kong, ele é considerado da China também. Né? Então, assim, mas... O Wong Kar-wai, por exemplo. Mas depende do tema, não o Felizes Juntos, né? Tem temática LGBT, daí não pode. Mas se for, enfim, se não tiver questão polêmica, pode. E dependendo, por exemplo, sei lá, o Hong Kong é uma outra questão, mas mesmo Taiwan. Então, sei lá, os filmes do Ang Lee, às vezes são considerados chineses, às vezes não. Então, quando o Ang Lee ganha prêmio com o Tigre e o Dragão, por exemplo, em algum momento se festejou e depois logo deixou de festejar, porque é considerado um filme de Taiwan. Então tem umas questões problemáticas aí. Então depende, varia muito. E aí, para concluir mesmo, tem esse braço que eu gosto de mostrar, que são os filmes de ficção científica, assim como nos Estados Unidos também, então Super-Homem, né, o Homem-Aranha, essas coisas de super-heróis também, mas uma ideia de mais de ficção científica. É um instrumento muito potente de mostrar culturas e ideias de mundo. E a China começou a fazer isso também. Então, em 2019, teve o Terra Deriva, que fez um sucesso relativo, foi integrado ao catálogo global da Netflix. Está aqui na Netflix, se quiserem ver. É um filme que foi analisado por muitas pessoas como vendendo a visão da China sobre o futuro e tal. Eu até escrevi um capítulo sobre isso nesse livro, no Relações Internacionais de Cinema, falando, né, um futuro com características chinesas, então um pouco dessas ideias. E, de novo, o governo respondendo rápido. Então, o governo, 2 meses depois que o filme fez sucesso, chamou um congresso e lançou uma série de diretrizes para avançar o setor de filmes de ficção científica na China. E falando que a primeira atitude que qualquer diretor ou diretora de ficção científica tem que fazer é entender muito bem o pensamento de Xi Jinping, que é evidente quando você vai escrever uma ficção científica. Ler o Asimov, essas coisas mais clássicas, não, mas do pensamento de Xi Jinping, você tem que saber. Mas mostrar a China de uma forma positiva. E agora acabou de sair o Terra Deriva 2, tem uma atriz brasileira e tal, e ele fez bastante sucesso. E aí sim foi considerado, inclusive por uma mídia especializada em ficção científica, como colocando a China na vanguarda da ficção científica global. Isso é bem legal, isso já vale ver mesmo. Tá aí a Dani Tassi, que é atriz brasileira, participou, tem um papel importante ali e tal, e está sendo bastante divulgado, inclusive nas mídias chinesas, então, para voltar mostrando como essa atuação de diplomacia cultural é em conjunto. Na Netflix tem crescido, a China tem buscado, mas a Netflix tem buscado expandir, porque dá audiência. E para quem gosta de ficção científica, agora vai ter o programa Os Três Corpos, que é baseado na obra do Cixin e tal, que está sendo produzido pela Netflix. Já deu dor de cabeça nos Estados Unidos, no Senado, os caras já foram pedindo para boicotar, aparentemente não tem nada para fazer no Senado dos Estados Unidos. No Senado, né? Senado pra fazer. E aí já pediram para não ter, mas a Netflix vai fazer igual. É isso, já tem um global, tal, pode passar. A gente tem um acordo de coprodução que ainda não está em vigor, Brasil e China, até desde 2017, mas está parado. Tem filme brasileiro estreando na China, mas ainda é muito pouca coisa, pode passar também. Eu fico falando muito isso porque eu acho que assim, a China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009 e a gente conhece pouquíssimo da cultura e do sistema político da China como um todo. Então, entender essas questões eu acho que é importante para isso também. É isso. Obrigado. Desculpa ter feito um maluco, mas vamos que vamos. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Diga, por favor. Acho que é um pouco tangencial, assim. Eu imagino que você não vem com a área de pesquisa, então eu não existe uma resposta super detalhada. Mas
Já que mencionou essa questão assim, da censura especificamente da prática LGBT, eu queria entender um pouco mais sobre como é que é isso, se é na China, assim, tipo, se essa censura de fato fica mais no âmbito cultural, ou se isso afeta o legislativo lá também, tipo, como é que é a vida dessa população lá, se existe militância lá. Cara, existe militância, e tem algumas matérias bem legais, depois me escreve, eu posso até te passar, porque tem bastante, tem militância, tem noite LGBT forte, só que é isso, quando começa a chamar muita atenção, sofre uma censura imediata. Mesmo no cinema, não, por exemplo, tem o Summer Palace, que é um dos filmes que fez muito sucesso, ganhou prêmios internacionais, é um filme de 2016, e mostra uma história LGBT no Palácio de Verão, então mexe com símbolos fortes nacionais. E é isso, cara, estreou direto no exterior, ganhou um monte de prêmio internacional e fez sucesso. Um diretor chinês, que ficou proibido de lançar na China por 5 anos, mas agora tá fazendo filme de novo. Então, assim, é sempre essa briga. E toda vez que eu falo isso em palestra, eu lembro, eu acho que uma das vezes, um cara, amigo até, o nosso que é da militância, do movimento, ele virou para mim e falou assim, cara, no Brasil, na Globo, por exemplo, eu passar o primeiro beijo, foi em 2015, eu acho. 2013, isso. Então, assim, é muito complicado, né? Não, Mas lá é um pouco mais. Eles têm uma questão que eles não têm classificação etária. Então todos os filmes são para todo mundo. Então, um pedaço dessas coisas de censura, eles usam a palavra censura para falar que estão censurando cenas que vão colocar em risco. E aí, evidentemente, que eles colocam. Então, por exemplo, o filme do Queen, né, o Bohemian Rhapsody, estreou na China. Eles cortaram todas as cenas que fizessem qualquer menção a drogas e a sexo, não sei o que sobrou. Virou um curto, mas estreou. Então, assim, e eles falam que muitas dessas coisas, sei lá, eu gosto muito de ficção científica, a série recente do Star Wars, do Star Trek, né, do Jornada nas Estrelas, tem um dos casais principais, ele é um casal, são dois homens, é um casal gay, e eles... mas os beijos, porque acontece beijos e tal, mas eles são são sempre em cenas que dá para cortar muito fácil. E eles falam que a galera faz isso para poder exportar para a China e para a Rússia. sim, eu não vou esquecer acho que foi o último Star Wars, acho que foi a Ascensão Skywalker, que eles fizeram uma aula tipo, tem um beijo gay no filme, tipo, é literalmente duas figurantes. Na última cena do filme tem duas figurantes que se beijam, assim, de uma coisa que literalmente política do pé, assim. Que eles fazem isso pra cortar. Corta e não dá nada. Mas tem, assim, se é um tema que interessa, vale a pena, porque, assim, cara, tem uma noite forte e tem muita gente da militância, bem, assim, existe, só que sempre sendo censurado e tendo que recriar. Eu também fiquei em dúvida, assim, falando sobre questão de censura de cinema. Como é que a pirataria na China, tipo, as pessoas têm acesso, assim, é comum? Era algo muito forte durante principalmente esses diretores. Agora eu falei várias vezes da quinta geração, não sei se alguém acompanha o cinema chinês. O cinema da China é dividido em gerações. Quinta geração é essa turma dos filmes clássicos que a gente tem na década de 80, na década de 90, Lanternas Vermelhas, Adeus Minha Concubina, que são esses filmes que começam a ser exportados logo depois da Revolução Cultural, que termina em 76. E esses filmes, eles muitas vezes eram lançados no exterior, mas eles entravam na China, inclusive, por pirataria. Uma doideira, né? Então eles conseguiam circular domesticamente por pirataria, mas a pirataria ele era o caminho por onde entravam esses filmes todos dos Estados Unidos. Então, tem algumas pesquisas mostrando que as séries mais vistas na China, há uns 5, 6 anos, quando ainda estava no auge, assim, era Big Bang Theory, por exemplo. O House of Cards. Boa parte da pirataria. O House of Cards é um caso legal porque a China gosta que exibam, que mostra a fraqueza dos Estados Unidos e tal. Então, assim, tem uma pirataria muito forte. Só que começou a afetar o mercado chinês, porque aí começou a circular os filmes chineses. E esse era uma das maiores críticas que internacionalmente se fazia. Quando a China entra no OMC em 2001, era uma das críticas que se fazia, por causa das questões de direitos autorais e tal. E a China foi coibindo.
Hoje quase não existe mais dessa forma ampla, assim como aqui, você compra DVD pirata, mas... Né? Então, assim, torrent. então, torrent usa, mas torrent usa, daí já não tem muito como saber dado, a quantidade, porque daí fica tudo mais difícil de mapear por causa da própria característica do torrent. Mas assim, aí entra em uma outra problemática, porque a internet dos caras é completamente controlada e o jeito de por lá é por meio de VPN, que é o jeito que você consegue baixar o torrent também. Só que é isso, quem tem acesso a torrent é mais limitado do que quem tinha acesso a um cara vendendo uma banquinha de DVD pirata. Né? Então, quando era DVD pirata, era mais disseminada do que agora que é torrent. Assim. O que tem surgido é uma gama gigantesca de plataformas, então, 1 milhão de plataformas, e as coisas entram. Então, tal filme não entrou, o Top Gun não estreou na China, mas depois ela vai entrar por meio das plataformas, assim, sabe? Então a galera vê depois mesmo oficialmente. Mas é isso. Tem o torrent, com certeza tem, mas aí é um público mais limitado, é menos visível do que quando tinha as banquinhas vendendo. Dúvidas? E sobre a questão da redução dos institutos concursos nos Estados Unidos, foi uma expulsão? Não, eles... Foi meio uma expulsão? Ou foi mais uma saída assim, própria dos institutos, uma decisão mais conjunto, uma orientação? Não, foi uma... não é uma expulsão, porque, mas é isso, eles fecham a atividade, porque tem um contrato, né? Os institutos eles são criados aqui também, né? Tem um contrato da URGS com a Universidade de Comunicação e com a coisa, tá lá. O da UNB, por exemplo, eu tentei acessar, eu nunca consegui, porque eu nunca achei que quiseram esconder de mim, eu escrevi isso aqui. Nunca eu busquei o contrato, eu queria ler o contrato, só que eu acho que não é que estavam me escondendo, é que quem trabalha no setor público sabe as coisas somem, né, gente? Eu acho que o contrato sumiu, mas é um contrato. Então, no caso das universidades dos Estados Unidos, eles foram fechando, acabando com os contratos. Alguns eles fecharam mesmo, alguns eles deixaram terminar e não renovaram. Então, e aí terminaram as atividades. É muito curioso que algumas universidades, eles continuaram, os professores continuaram lá, só que criaram um outro desenho. O próprio Instituto Confúcio respondeu um pouco dessas críticas. A Ramban, que era o quartel-general do Instituto Confúcio, do Instituto Confúcio, ele deixou de existir, ele virou uma ONG. Uma forma também de lidar com a última questão dos Estados Unidos, que foi um projeto de lei que eu acho que foi aprovado, né? Foi Que aprovado. eles chamaram de Lei Confúcio. Que é onde basicamente, se as faculdades escolhessem continuar com os institutos Confúcios, as faculdades não receberiam mais verbas para bolsas para os alunos. Se os alunos quisessem aplicar para alguma bolsa para fora, esses alunos não receberiam a bolsa do governo. Então, tipo, foi basicamente ou vocês fecham o Confúcio ou não fecham, ou fecham. É sim ou com certeza. Mas ainda sobraram, né? Isso que é curioso, assim, ainda sobraram alguns institutos Confúcio e alguns, assim, eles têm 30, mais ainda do que o Brasil e tipo, quase todos aquela lista. Eu acho que ainda é o país que tem mais. Mas foi dessa forma. Também no caso dos institutos Confúcio, assim como no cinema, essa pressão é bipartidária. Dos democratas e dos republicanos. Eu estava lá agora, eu fui em algumas palestras e tal, que eu estou chamando de novo consenso de Washington, que irrita a gente mais, né, porque a gente já tem raiva do consenso de Washington, já é o bastante, mas falando que assim, se tem um tema que é consensual em Washington esse enfrentamento à China. Então, o fechamento do Instituto Confúcio acontecia por vezes por pressão de democratas, assim, enfim, agora com a política do Biden a gente vê que mudou muito. Eu queria te perguntar sobre uma questão dos Confúcios também. O que mais me surpreende não é tanto a diplomacia cultural, o soft power, isso me parece óbvio. O que me surpreende é a valoração especialmente negativa dada à ferramenta de diplomacia cultural chinesa.
Concretamente, eu conheço um pouco as heranças francesas, os Confúcios. Eu entendo críticas que possam ser feitas, mas se essas são aceitáveis, acho que elas devem ser feitas da mesma forma na herança francesa. É óbvio que uma agência de um estado, de um país que representa, que divulga, que promove a cultura daquele país, vai mostrar um aspecto positivo daquele país, vai valorar os heróis daquele país, vai promover uma aliança francesa, uma crítica sobre Napoleão, e assim, faz bastante sentido para todo mundo, menos os franceses. E a aliança francesa não vai ter alegria e dizer sim, vamos lá, vamos juntos. Então, o que é estranho é essa cegueira, essa análise um pouco preconcitada, porque vem da China. Tem o exemplo das bandeiras no cinema, é exemplar. Sim, eu estranho se a vida das bandeiras então filme chinês. Sim, eu vejo a mesma coisa no cinema de Hollywood com bandeiras americanas, no cinema brasileiro com bandeiras brasileiras, etc. Então, aí tem outro fenômeno que eu encontro, não sei se tu analisaste talvez em mais detalhe as diferenças dos conflitos que levaria a realmente justificar essas palavras muito negativas. Ótimo comentário. Eu, inclusive, um dos capítulos eu dedico aos institutos Confúcio, porque quis fazer uma análise deles, e aí eu peguei todos os documentos que eu consegui encontrar dos institutos europeus, né? Então, você pegar os documentos de Constituição dos institutos Confúcio e comparar ele com os documentos de Constituição, de formação da Aliança Francesa, do Goethe, do Cervantes, é a mesma linguagem, porque foi feito em colaboração, inclusive. Tinha um especialista do Goethe, que era uma pessoa que trabalhava no Goethe, que foi trabalhar junto para os caras criar os documentos. E as críticas que fazem nos Estados Unidos é pegando os documentos de Confúcio e falam, olha aqui, eles querem falar que querem promover a cultura Mas tá no documento de todos eles. O do Goethe é um que é gritante, assim, porque ele é fortalecido no pós-guerra, então ele tem no pós-segunda guerra, então ele tem uma coisa de melhorar a imagem e desassociar com o nazismo. Está no documento de fundação desses. Faz parte da ideia de diplomacia cultural, e é assim, é meio o que você disse. Então, só que eu não sei por que quando eu comentava um pouco dessas ideias nos Estados Unidos, eles falam, cara, é que lá é diferente, porque não tem tanto antagonismo, então vocês não percebem, com a gente aqui é outra coisa, aqui eles são mais assertivos. Eu não sei, eu acho que tem muito de preconceito, bem no que você disse, e o clima tenso, ele dificulta mesmo, né? Fica difícil fazer análises mais detidas. O próprio David Shambaugh, que é esse sinólogo que eu comentei, ele é um cara muito crítico, muito assim. Eu já falta paciência às vezes para ler as coisas dele, porque ele é um pouco exagerado. E ele falou que talvez estivesse tendo um clima de macartismo, né? Aquela coisa de... Porque ele falou, gente, os institutos Confúcio promovem, aqui na minha universidade, por exemplo, em Washington, no centro da formação de boa parte dos caras que vão trabalhar no governo, com política externa e tal, o que o Instituto Confúcio promove em toda parte, que é o que a Aliança Francesa faz da França, que é o que Cervantes faz, que são, enfim, Festival do Barco do Dragão. Tipo, aquelas coisas que são muito legais, que é a ideia. Oficina de caligrafia são sempre os mesmos eventos. De todos os institutos culturais. E ele falando que é a mesma coisa nos Estados Unidos. Então, assim, é muito difícil de entender, sem considerar o clima político, pessoas, inclusive dos Estados Unidos, começaram a argumentar que as análises elas pulavam de hipóteses para conclusões. Aconteceram alguns incidentes. Esse incidente que eu comentei do Dalai Lama é um, que, assim, de fato parece que houve uma pressão do Instituto Confúcio cancelar, mas foi aquela coisa, numa universidade a pessoa se assustou, falou, é verdade, vai dar dor de cabeça, cancela aí. Teve um caso que é famoso, que é o incidente de Braga, que é em Portugal. Estava tendo um evento e
Entre os patrocinadores do evento, igual tá o meu cartaz ali fora, tá lá, tá Instituto Confúcio, estava de uma instituição de Taiwan, e colocando Taiwan. E aí, e também o Instituto Confúcio. Por acaso, estava a diretora-geral do Instituto Confúcio no dia. Ela olhou e falou assim, cara, Taiwan não era para estar aí, porque Taiwan tinha que estar com China. E falou, não, mas já está tudo impresso. Rasga a página, rasgou a página de tudo que tinha. E aí saiu todas as mídias, fizeram um escândalo, porque é escandaloso, não é para ter esse tipo de coisa. Mas, cara, aconteceram, tem uns 7, 8 incidentes. Todos os outros relatórios, desde 2012 até hoje, repetem os mesmos. E não aconteceu mais. E se tem 1.500 institutos no mundo, e só aconteceram 7, dá para fazer uma média aí que tem alguma coisa errada nessa crítica que está sendo feita. Então, eu acho que é muito, muito na direção que vocês estão falando. Assim, eu concordo. Escrevi. Eu acho que há uma questão política muito grande na crítica aos Institutos Confúcio, menos do que nos Institutos Confúcio. A crítica ela é feita motivada politicamente, evidente. O Brasil teria um equivalente a esses institutos nos países. No nosso do Brasil. É assim que foi a língua e cultura. Então, tem a ideia de criação do Instituto Guimarães Rosa. A gente tem leitorados, tinha a ideia de criação do Instituto Machado de Assis, mas sempre foi um debate. Assim, há muito tempo esse debate. Mas não tem. E tem um caso que eu fico falando para a galera pesquisar, porque o Instituto Confúcio será sempre apontado como o único exemplo de instituto que está dentro de faculdade. Não é mais, né? Porque o Rei Sejong, que é o da Coreia do Sul, tem... Está dentro das universidades também. Então, e você não vê a crítica. E exatamente a crítica que se faz do Instituto Confúcio, a principal é que eles estavam nas universidades. E assim, e aí? Né? Tipo, aí fica mais evidente, né, a falta de... E numa escala menor tem o DAD também. Que faz essas parcerias, que leva para fazer bolsa, mais do que os Institutos Confúcio. Né? Patrocina bolsa. E aí tem algumas análises legais, do DAD, do programa Fulbright. O programa Fulbright é gritante, ele é declaradamente para isso. Ele foi para usar os recursos que sobraram da guerra e para melhorar a imagem que as pessoas tinham dos Estados Unidos. Está nos documentos de fundação. Então, eu estou preocupado com a hora, estou vendo a turma olhando no relógio. Daí eu não sei, se quiserem, eu não sei nem se eu deixei o João lá ainda, se ele tá, coitado. Tem livro à venda, se quiserem, depois se alguém quiser comprar o autógrafo. Mas se não, gente, tem todos os meus contatos aí, é só colocar Paulo Menechele, que eu fico falando lá só dessas coisas de China, criticando os filmes ruins, falando bem dos filmes bons. E a gente saiu conversando. Então, obrigado, muito obrigado por ter ficado 2 horas me ouvindo falar. E vamos que vamos.